O Moto G34 chegou surpreendendo pelas suas configurações, oferecendo até 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento, trazendo o mesmo chipset do Moto G84, o Snapdragon 695 com suporte a Z de 5G, trazendo acabamento em Vegan Leather e já vindo de fábrica com Android 14. O problema do Moto G34 é que ele chegou aqui no Brasil custando mais caro do que o Moto G54, o que não faria muito sentido. Porém, agora, pouquinho mais de um mês do seu lançamento, ele já está custando mais barato do que o Moto G54 e hoje eu posso bater o martelo e dizer para vocês que o Moto G34 é até uma melhor opção ao Moto G54. Quer entender por quê? Então assiste esse vídeo até o final, confira a análise completa aqui do Moto G34, onde vocês vão descobrir os pontos fortes e também os pontos fracos aqui desse aparelho. Só que antes, vou pedir para você clicar aqui no botão do gostei, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Apesar de ter gostado muito do Moto G34, eu não curti muito o seu preço de lançamento, porque ele estava custando mais caro do que o Moto G54. São duas opções e essa aqui, trazendo 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, está bem interessante e custa, dependendo da forma que você pagar, apenas R$ 65 a mais do que a versão mais básica com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, que acaba sendo o grande diferencial aqui desse smartphone. Mas eu vou falar melhor de preço daqui a pouquinho. Essa aqui é a versão na cor verde do Moto G34 e ela traz o acabamento em Vegan Leather. Existe a opção de você comprar o aparelho com o acabamento em Vegan Leather, que é uma imitação de couro. Ele acaba sendo mais suave, tem uma textura mais macia e um acabamento mais premium em relação ao plástico tradicional. Curioso é que a Motorola passou a adotar uma moldura diferente aqui nas câmeras. Moto G24 e Moto G04 também estão trazendo aqui uma moldura mais elevada, porém neles ela faz parte da tampa traseira do aparelho. Já aqui no Moto G34 temos algo mais sofisticado. A moldura é uma peça separada em relação à traseira do aparelho. Ele traz 8 mm de espessura e o seu peso é de 179 gramas. Aqui nessa lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é os sensores digitais. Aqui na parte inferior temos a entrada P2 para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo, inclusive com suporte ao Dolby Atmos. Aqui nessa lateral nós temos a bandeja. Vou ajeitá-la aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, o aparelho traz o duplo slot, inclusive tem um chip aqui, vou tirá-lo antes que ele caia, porque eu estava fazendo testes com ele. Ele traz o duplo slot, é possível utilizar simultaneamente 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Aqui na parte superior temos mais um microfone e a informação do suporte ao Dolby Atmos. E o segundo alto-falante fica aqui, junto ao alto-falante utilizado para as ligações. É um aparelho que traz muito da identidade visual dos smartphones da Motorola, tem um visual um pouco mais quadradão e um pouquinho mais diferente nessa geração, principalmente por causa do acabamento em Vegan Leather e também por causa das molduras das câmeras. A câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.45 e um ponto positivo é que ela fica um furo na tela, nada de recorte aqui, mesmo sendo um aparelho mais simples. Já que eu estou falando aqui da parte frontal, vamos comentar sobre a tela. Temos aqui um display LCD com painel IPS com resolução HD+, 1600 por 720 pixels, com proporção de 20:9 e taxa de atualização de 120 Hz. É uma tela com uma qualidade boa, apesar da resolução HD+, a gente tem uma boa visibilidade aqui dos ícones, dos textos, então a resolução não me incomodou. Mas 2 pontos aqui me incomodaram um pouquinho nesse aparelho. Um deles são as bordas, que poderiam ser um pouquinho mais finas, as laterais nem são tão espessas assim, mas a superior já acaba tomando um pouquinho mais de tamanho. Mas nessa faixa de preço isso é mais comum, porém a borda inferior acaba sendo maior do que as demais. Essa tela tem 6,5 polegadas e se as bordas fossem mais finas, seria muito fácil manter o tamanho do aparelho e aumentar o tamanho da tela para de repente até 6,6 polegadas. Mas o que me incomodou mais mesmo foi a questão do brilho. Reparem aqui que eu estou quase utilizando o brilho máximo da tela e agora aqui colocando no brilho máximo, a gente consegue notar de que ele não é muito forte. Ó, quando a gente inclina o aparelho aqui, a gente perde um pouquinho de brilho, apesar dos ângulos de visão serem bons, a gente ter uma boa legibilidade da imagem, ela perde muito aqui do brilho, isso acaba sendo um ponto negativo. E nas minhas medições, ela alcançou o brilho máximo de 336 lux. No unboxing, não chegou nem a 300, mas depois eu fiz a medição com fundo branco, que é o padrão que eu utilizo em todas as medições, e aqui ele alcançou 336 lux. Para efeito de comparação, as telas dos smartphones de entrada costumam atingir entre 250 e 350 lux. É um brilho baixo,
enquanto que aparelhos intermediários chegam a 500 lux, e se tiverem telas AMOLED pode chegar a 650, 700 lux. Então aqui a gente não tem uma tela muito brilhante. Em ambientes fechados, isso aqui não vai ser um problema, mas debaixo do sol pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade com a legibilidade do aparelho. Um ponto positivo do Moto G34 é que ele já vem de fábrica com o Android 14. Temos aqui a interface MyUX da Motorola, porém um pouquinho mais simplificada nesse aparelho. A Motorola ainda não anunciou quantas atualizações esse aparelho deve receber, mas pelo histórico, provavelmente ele deve receber uma única atualização para o Android 15, o padrão de 3 anos de atualizações de segurança. Provavelmente teremos isso aqui com o Moto G34. Mas o ponto positivo é que ele já veio com o Android 14. Isso em Motorola acaba sendo muito importante, porque além de serem poucas atualizações, elas demoram bastante para chegar. Então muito bom que o aparelho já tenha vindo de fábrica com o Android 14 e foi o primeiro aparelho nacional a vir com o Android 14, o que foi bem legal também. Aqui mostrando para vocês a interface, e algo bem legal é que ela está bastante suave e muito fluida também. Essa é a versão mais top, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Tem uma versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento que talvez tenha um desempenho não tão bom assim, deve apresentar um pouquinho mais de engasgos, mas essa versão aqui, no geral, está muito bem, dificilmente ela apresenta engasgos, apresenta travamentos, temos sempre uma interface bastante suave, e lembrando que a sua tela ainda tem a taxa de atualização de 120 Hz. Aqui abrindo alguns aplicativos para vocês terem ideia do desempenho, como o Gmail, por exemplo, ele dá uma leve engasgada, mas logo na sequência ele já passa a ter uma interface mais rápida, um desempenho mais fluido. Aqui também com o aplicativo de fotos, deixo aqui para a página inicial, ó, fazendo a rolagem, temos uma resposta muito boa, a interface realmente é muito fluida. Deixa eu abrir outro aplicativo aqui, vamos para o Mapas, para a gente poder testar. Então olha, o que eu achei bem legal aqui do Moto G34 é que ele está apresentando um desempenho muito bom. Inclusive o chipset que equipa esse aparelho, o Snapdragon 695 5G, é o mesmo que equipa o Moto G84, mas o Moto G34 vem com uma vantagem. Por trazer uma tela com resolução HD+, ela precisa de menos processamento e consequentemente traz um desempenho até melhor do que o Moto G84, que vem com uma tela com resolução Full HD+. Eu ainda prefiro o Moto G34, mas não há dúvida de que o Moto G34 está saindo muito bem aqui na performance, está abrindo os aplicativos rapidamente, todos os apps que eu abri aqui apresentaram uma performance bem legal. Até aproveitando aqui, eu estou com o Antutu aberto, aqui vocês podem ver a pontuação. Claro que ela foi levemente prejudicada porque ele rodou a versão Lite do benchmark Antutu, então por isso não alcançou uma pontuação de GPU muito alta. Ele conseguiu marcar por volta de 441 mil pontos e gastou apenas 2% de bateria aqui durante o benchmark, até por estar rodando a versão Lite, que não consome tanta energia aqui. E a temperatura ficou ali nos 32 graus e meio, então é um aparelho que não esquentou muito durante os benchmarks. Uma coisa que eu não tinha notado no unboxing do aparelho, eu acredito que foi uma atualização que trouxe esse recurso, porque eu não vi algumas coisas aqui que depois eu encontrei nesse aparelho. Um deles é o aplicativo Moto, que não estava presente quando eu fiz o unboxing, mas está aqui, ó. O aplicativo Moto, que é uma espécie de hub que concentra as funções da interface MyUX da Motorola. Apesar do Moto G34 trazer uma interface próxima ao Android padrão, temos as personalizações da Motorola e você consegue, através do aplicativo Moto, personalizar tudo isso em um único lugar. Então temos aqui a parte de personalização para você habilitar, por exemplo, os ícones seguindo a cor do papel de parede, trocar o papel de parede, ter a opção de habilitar os gestos também aqui. Então, o aplicativo Moto está presente e também está presente o app Moto Security, que é uma hub de segurança que permite, por exemplo, você criar uma pasta segura e colocar seus aplicativos protegidos por senha, criptografados dentro dessa pasta. Por exemplo, você pode colocar seu app de banco aqui dentro e quando você for acessar ele vai pedir uma senha para poder dar acesso ao aplicativo, o que aumenta a segurança aí e que é muito importante num país como o Brasil aqui. Então agora temos o Moto Security, temos o aplicativo Moto e temos o Moto Connect. Esse eu já tinha visto aqui no unboxing. O Moto Connect, ele permite você conectar o smartphone em uma TV ou em um monitor via conexão sem fio e dessa forma você consegue espelhar a tela diretamente nessa TV ou nesse monitor e isso com uma interface de desktop. E você pode utilizar o Moto G34 como um touchpad, como um mouse para controlar os aplicativos na TV. Então você tem uma interface de computador, você pode simular um computador com o Moto G34 conectado a uma TV ou monitor via conexão sem fio e você pode conectar um teclado e mouse Bluetooth diretamente ao aparelho e usar o Moto G34 como se fosse um computador. Algo bem legal é que normalmente está em smartphones mais caros, mas está presente aqui no Moto G34, que eu achei bem legal. Ele também traz aqui o modo de uso com uma mão só, basta deslizar aqui da borda para baixo,
e aí você consegue ter acesso aos aplicativos que estão na parte de cima com mais facilidade. Temos aqui esse painel lateral que te dá acesso a aplicativos, e quando você clica neles, eles são abertos aqui no formato de tela livre, que é a janela flutuante. Tá aqui, ó, deixa eu abrir outro aplicativo para vocês poderem ver, abrindo o app de fotos, não sei porque fechou, agora deu certo. Mas enfim, só dá para abrir um aplicativo aqui em janela flutuante por vez. Você pode redimensionar, deixar em tela cheia, pode minimizá-la para poder utilizar depois, ó, que ela se transformou em ícone, precisou mais uma vez, é só clicar e aí você passa a ter acesso de novo aqui à janela. Aqui nesse painel lateral você pode clicar nas configurações e escolher quais aplicativos você quer utilizar. Pode usar apps, ferramentas, principais contatos, e você pode ter até 7 atalhos aqui nessa barra lateral. E você também pode abrir aqui o modo de forma livre, clicando diretamente na multitarefa. Por aqui você também consegue fazer a abertura, ó, deixa eu pegar aqui o modo de forma livre e ativar também o modo de tela dividida, que você também consegue fazer por aqui. Deixa eu pegar um outro aplicativo aqui para a gente poder abrir, aqui o Mapas. Se clicar 2 vezes no centro você alterna entre os apps, dá para redimensionar também, o que é muito bom. E o que é muito legal é que eu estou gostando bastante da performance. Ele eventualmente apresenta engasgos, mas isso acontece com pouca frequência. No geral, a gente tem aqui um smartphone com uma performance excelente. O Moto G34, como eu já falei, traz o mesmo chipset do Moto G84, o Snapdragon 695. Esse chipset traz 8 núcleos da série Kryo 660, rodando até 2.2 GHz, e a GPU é a Adreno 619. São duas versões, uma com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e essa aqui que está comigo com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Esse chipset eu acredito que não é muito adequado para o Moto G84, que é um aparelho superior, mas aqui no Moto G34 eu acho que ele ficou redondinho, casou bem com a proposta do aparelho, que é um smartphone mais acessível, mais barato. Então acredito que aqui o Snapdragon 695 5G apresentou uma performance muito boa para essa categoria. A bateria tem 5.000 mAh, na caixa vem um carregador de 20 watts com uma porta USB tipo A, com o brilho da tela em 120 lux. O aparelho gastou 3% durante 1 hora de ligação, gastou 5% de bateria assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, apenas 2% gravando vídeo de 10 minutos com app de câmera, e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante 1 hora gastou 7%. A autonomia aqui está mais ou menos na média de outros aparelhos com bateria 5.000 mAh, mas é uma média um pouco mais alta. Então gostei bastante aqui da autonomia apresentada por esse aparelho. Traz a porta USB tipo C, Bluetooth 5.1, vem com som estéreo, com entrada para fone de ouvido, e ainda possui o NFC, que nem sempre está presente em aparelhos dessa categoria, e também conta com rádio FM, que é um recurso que muita gente gosta bastante também. Em relação às câmeras, temos aqui apenas 2 sensores traseiros. O principal tem 50 megapixels com abertura de 1.8, e ele traz uma lente macro de apenas 2 megapixels com abertura de 2.4 e foco fixo. A câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.45. Todas as câmeras conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo, inclusive a câmera macro, porque você pode usá-la para fotos e para vídeos, mas ela tem um foco fixo e você precisa ficar a uma distância fixa de mais ou menos 4 centímetros do objeto para capturar uma imagem com uma boa nitidez. Então não espere muito aí da câmera macro desse aparelho, ela até que entregou resultado bom, mas nada surpreendente. Já a câmera frontal e traseira foram muito boas para fotos, entregando um HDR muito bom, trazendo ótimos resultados à noite também. Apesar de somente a câmera principal trazer o suporte ao Night Vision, que é o modo noturno da Motorola, mesmo sem o recurso, a câmera frontal também apresentou resultados muito bons. Gostei bastante das fotos com câmera frontal e traseira, tanto de dia quanto de noite. Para vídeos, o aparelho se saiu bem, não é o melhor da categoria, mas conseguiu entregar um bom resultado. Sua câmera traz estabilização de imagem durante as gravações. À noite ela apresentou um pouquinho mais de ruído, mas também conseguiu capturar bastante luz, tanto a câmera principal quanto a frontal também. Mas a frontal já apresentou um pouquinho mais de ruído, já não agradou tanto assim a qualidade. Mas a câmera traseira até que se saiu muito bem, mesmo em situações de pouca luz, tanto para fotos quanto para vídeos, principalmente para fotos. Mas considerando a faixa de preço, ele conseguiu aqui entregar bons resultados. Ele também conta com time-lapse, câmera lenta, traz captura dupla, que vai utilizar 2 câmeras simultaneamente, tanto para fotos quanto para vídeos, e também traz o cor em destaque, que vai deixar a imagem preto e branco destacando uma única cor, e também funciona para fotos e para vídeos. Eu já estou deixando alguns exemplos aí para vocês poderem conferir. O sensor digitais fica aqui na lateral, que é uma posição muito boa. Vamos fazer um teste. Está aqui mostrando para vocês. Ele costuma ser bastante preciso e rápido também, não é instantâneo, mas tem uma velocidade muito boa. Gosto bastante aqui do desbloqueio via sensores digitais dos smartphones da Motorola, e no Moto G34 ele está muito bom. E também temos o reconhecimento facial, aqui fazendo o teste. Ele não é instantâneo, mas é bastante rápido e já consegue diretamente
para a tela inicial. E aqui mostrando o áudio, ele é estéreo, sai tanto por baixo quanto por cima, da Motorola de 2024, com suporte ao Dolby Atmos. A qualidade é muito boa. G34 5G. Esse aparelho ele se destaca pelo seu chipset, ficou devendo um pouquinho de graves, mesmo Snapdragon 695 mas 5G, a qualidade aqui é boa para essa categoria. O Moto G34 consegue entregar um áudio muito bom e o melhor, ainda é estéreo. E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas, uma tela com resolução HD+, isso não me incomodou. As bordas já me incomodaram um pouquinho mais. Felizmente a câmera frontal fica em um furo na tela. Esse display tem taxa de atualização de 120 Hz. Algo que me incomodou mais foi a questão do brilho, já que ele poderia ser um pouco maior. E aqui mostrando para vocês também os ângulos de visão. Bom galera, o Moto G34, apesar de trazer boas configurações, não me agradou tanto no seu lançamento. Isso porque ele chegou aqui no mercado brasileiro com um preço bom para um lançamento, mas saindo mais caro do que o Moto G54, então simplesmente não valia a pena apostar no Moto G34. Porém, pouco mais de um mês do seu lançamento, a situação virou, o jogo mudou. O Moto G34 passou a ser uma opção bem mais interessante. Lembrando que esse aparelho traz duas opções, ele pode ser encontrado pelos seguintes preços. A versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento está saindo por R$ 1.079 à vista ou R$ 1.199 a prazo, enquanto que essa versão que está aqui comigo com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento está saindo por R$ 1.144 à vista ou R$ 1.299 a prazo. Ou seja, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é possível encontrar o Moto G34 na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento por menos de R$ 1.150. Um preço muito interessante e hoje é o smartphone da Motorola mais barato com essa configuração, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Lembrando que ele ainda traz o Snapdragon 695 5G, que é muito bom para essa categoria e ainda com suporte às redes 5G, já vem de fábrica com Android 14, traz a opção aqui do acabamento em viga leather, conferindo ao aparelho um visual mais sofisticado. E quando você compara os preços das versões com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e essa aqui com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, a diferença é de apenas R$ 66 à vista, nesse momento que eu estou gravando, e R$ 100 a prazo. Então tá muito fácil você conseguir comprar a versão mais avançada com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Para valer a pena comprar a versão com 4 GB de RAM, ela teria que custar menos. E acredito que logo ela estará abaixo dos R$ 1.000. Acredito que o preço dela vai cair ainda mais. Até lá, vale muito mais a pena pegar essa versão com 8 GB de RAM. E o Moto G54, que hoje é o principal concorrente da Motorola aqui ao Moto G34, na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, está saindo por R$ 1.299 à vista ou R$ 1.443 a prazo. Então, nesse momento, o Moto G54 está saindo mais ou menos R$ 150 mais caro do que o Moto G34 na versão também com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O Moto G54 traz uma vantagem, que é a sua tela que tem resolução Full HD+, contra o HD Plus aqui do Moto G34. O brilho está mais ou menos a mesma coisa, mas se eu não me engano, no Moto G54 é um pouquinho melhor. O chipset dos dois é muito parecido em performance, eles trazem chipsets diferentes, aqui temos Qualcomm e no Moto G54 temos MediaTek, mas em performance eles estão muito próximos. E temos a mesma configuração de 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, mesmo acabamento em viga leather, mesmo conjunto de câmeras também, mas em compensação, Moto G34 é mais barato nesse momento e ainda tem a vantagem de já vir de fábrica com Android 14. Acredito que será atualizado futuramente para o Android 15, enquanto que o Moto G54 foi lançado com Android 13 e será atualizado para até o Android 14, não irá receber o Android 15. Então, nesse momento, acredito que o Moto G34 seja uma melhor opção ao Moto G54. Isso pode mudar, porque pode ser que o Moto G54 fique um dia mais barato do que o Moto G34. É estranho, mas pode acontecer, até porque ele foi lançado há mais tempo. Mas, por enquanto, acredito que o Moto G34 seja a melhor opção para você comprar nessa opção aqui, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui. Deixe aí nos comentários qual dos dois aparelhos você levaria para casa, Moto G34 ou Moto G54. Faça a sua escolha e explique por que também para a gente continuar esse bate-papo. E não esquece também de deixar o like, clica aí no gostei para ajudar. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!